Não, aliás, e o João fala, é uma coisa importante, que eu costumo dizer há uma coisa que me irrita, que é a versão portanto, às vezes vemos nos restaurantes, a minha versão a minha versão portanto, as coisas são uma noção. E temos que ser fiéis àquilo que são as nossas tradições. Eu depois posso fazer uma coisa inspirada e chamar-lhe uma coisa diferente. Posso me inspirar numa receita, num doce conventual, fazer uma receita diferente. Eu não posso chamar uma sericá uma espuma. Epá, não é. Ou é sericá ou não é sericá. Eu posso fazer uma inspiração na sericá e tenho que lhe dar outro nome. E acho que nisso temos que ser fiéis. Há uma coisa interessante nisto, e o João há de corrigir se eu estiver enganado, porque é que os doces tinham normalmente só as gemas, não é? E as claras. E fala-se muito nisto. Para uns é mistério, para nós não é. Havia duas utilizações para as claras. Uma delas era que servia de goma para os vestidos das senhoras. Para os hábitos. Servia como goma, não é? E a outra delas, mais importante ainda, é que ia para o exército passar as feridas de guerra. Portanto, o exército português andava a bater de porta em porta nos conventos, à freira, quantas claras tem. E eram vendidas ao exército, sobretudo nos períodos mais sangrentos de guerra. Portanto, tinha estas duas funções, e então elas habituaram-se a usar muito açúcar, claro, muitas gemas, e portanto a maioria dos doces conventuais tem esta base do açúcar e da gema. E a questão do coelho é uma especialidade local, ter introduzido coelho dos doces conventuais. Nessa altura, lá está, existe agora está-me a falhar aqui o nome, eu tenho um livro em casa, eu não sei se é na arte do copeiro, da cozinha do copeiro. Há uma receita que tem o mesmo peso de açúcar e de galinha. Não é o manjar branco? Não me parece. É o manjar branco. Não tem... Eles chamam de galinha, não, porque é quase a mesma proporção de galinha, e portanto para nós hoje é impensável frango e açúcar. E de facto, lá está, mas quando eu dizia há pouco, eu acho muito interessante recriar-se estas receitas e nós provarmos, mesmo que não gostemos, depois faz-se um breto diferente. Mas acho que é muito interessante nós provarmos e percebermos o que é que as pessoas comiam naquela altura. Mas também, mais importante do que perceber o que é que elas comiam naquela altura é o porquê. Daí eu dizer, conta-se muito sobre a história de um povo por aquilo que o povo come. E portanto, nós se olharmos para os nossos ingredientes e se nos abstrairmos do que sabemos algum bocadinho de história, se olharmos para os nossos ingredientes, e nós vamos perceber que há muita influência africana, há muita influência indiana, há muita influência asiática. E se olharmos para a comida espanhola, há muita influência da América Latina. Mais tarde, mas pronto, mas América do Sul. Portanto, o impacto da globalização é muito maior do que as pessoas pensam, não é? Senta-se à mesa connosco. Na história moderna, os portugueses inventaram isso, não é? Portanto, e não acreditar ter essa conversa, temos que acabar com o síndrome do pós-25 de Abril e ter orgulho nas nossas raízes e nas coisas que nós fizemos, independentemente da posição política que nós tivermos. De facto, somos descendentes de um país extremamente proativo, extremamente criativo, e pronto, quer dizer, tivemos o infortúnio de 48 anos de ditadura, que depois a seguir tornou-nos em pessoas um bocado portanto, vinha de fora que era bom e parece que ficámos um bocadinho deslumbrados. Um bocado desmotivados connosco próprios, portanto, tudo o que vinha de fora que era bom e, portanto, nós não somos bons. Não é verdade, temos coisas fabulosas, temos uma história da qual nos temos que orgulhar, outras não tanto, mas isso é um bocado como nós passamos pela vida e vamos fazendo memória seletiva. Há experiências que são menos boas, nós apontamos para trás e guardamos as boas. Portanto, e na história também é isso, temos que pegar nas coisas que foram boas e bem feitas na história, orgulhar-nos delas e, quem sabe, conseguir fazer melhor em cima disso. E eu diria que aqui o Paço do Cal é um bom exemplo de É o exemplo perfeito disso. É o exemplo perfeito disso. E, portanto, eu, claro que falo aqui sempre a puxar a brasa ao cozinheiro, mas é, de facto, é muito interessante perceber o que é que se comia e porquê. E isso tinha a ver com a maneira como as pessoas viviam aqui à volta. Portanto, havia muita caça. Porquê? Porque o rei Dom Carlos adorava ir à caça. Mas não só porque o rei Dom Carlos gostava de ir à caça, porque antes disso também já se caçava. E porque a caça começou a ser feita no século XVI, não é? Exatamente. Portanto, a caça fazia parte porque ainda havia aquela mentalidade, há 100 ou 200 anos atrás, ainda havia a mentalidade que é preciso ir apanhar a comida. E, portanto, se queremos comer bem, vamos buscá-la.
E, portanto, ir à caça ou ir à pesca, eram coisas... E era uma reserva de alimento, no momento em que, Era como uma diz, não reserva, havia claro, propriamente era uma supermercado e reserva, mas frigorífico. depois, claro, não havia frigorífico. E o frigorífico foi inventado em 1910 nos Estados Unidos. Demorou mais de 20 ou 30 a chegar à Europa. Portanto, é uma coisa muito, muito recente. Apesar de nós termos aqui uma peça muito engraçada onde se punha um bloco de gelo, não sei se Certo, já vi. viu ali a nossa sim. arca frigorífica caseira, porque havia essa tradição, não é? Havia os blocos de gelo da serra, não é? Vinha da Serra da Estrela. Sabe-se lá como é que chegavam cá, mas chegavam cá Acho aos que burros. exatamente, os burros com sarapilheira, E palha, chegavam, não é? Sim, e chegavam cá, ainda, pronto, com metade de volume provavelmente, mas chegava ao gelo, mas chegava ao gelo e pronto, e servia para conservar algumas coisas, mas não dava para tudo. E, portanto, nós em Portugal, aqui isto divide-se as técnicas de conservação, a grosso modo, portanto não quer dizer que seja, mas a grosso modo divide-se aqui, que o sul da Europa é mais a salga, porque temos o sal à mão. O centro da Europa usava mais os confitados, portanto a gordura, manteigas, gordura de pato, gordura de ganso, o que fosse, para preservar os alimentos. Dava-se um calorzinho para eles cozinharem a baixa temperatura, chamado confitado, que entrou na moda nos restaurantes, mas na realidade sempre foi uma técnica de conservação. Que se usava com a banha, não é? Exatamente. Onde se punham Mas, como eu digo, nós também usamos, mas podemos dividir isto desta forma, embora a salga também existisse lá, como existia aqui o confitado. Mas em grosso modo, portanto, nós era mais a salga, os povos do centro da Europa eram mais o confitado, a gordura, para preservar o alimento, e o norte da Europa eram mais os fumados, portanto era o fumo. Portanto, porque toda a gente tinha sempre, fazia muito frio, havia sempre uma lareira acesa, e portanto o peixe que se ia buscar fazia frio, pendurava-se, portanto, e fumava-se, e era assim que se conservava a maior parte dos alimentos. Fascinante. E as ervas? Porque nós dizemos sempre que, mas é considerado uma cozinha pobre, não é? E já temos que sair do palácio. No palácio não se consumiria Não. queijo. Eu quero imaginar que pouco. Quero imaginar, porque a história nos ensina que sim, mas não estou a dizer isto com nenhum conhecimento de causa. Mas imagino bem que sim, que havia a comida de pobre e a comida do rico. E portanto tudo aquilo está associado ao pobre, não entra na casa do rico, e como é lógico, do outro lado também não entra. Embora houvesse certeza que há receitas com ervas, também não quer dizer aqui nenhum disparate. Mas a verdade é que aqui no Alentejo deu-se muita importância às ervas porque havia pouco mais. E foi um povo muito inventivo, com pão, azeite e água, e umas ervinhas já se fazia a refeição. Portanto, com sorte metia-se um ovo, com mais sorte metia-se um chouriço, e com muita sorte metia-se um peixinho, um bacalhau. Peixe da Ribeira. Um peixe de rio, mas mais Eu estou a abusar nitidamente da sua boa vontade de responder à minha curiosidade, mas de uma forma geral, os membros da família real, e mesmo isso antes, os Bragança, lá está, casavam sobretudo com nobreza de Castela e depois casaram com príncipes e princesas de todas as cortes europeias, que se calhar também traziam, para além dos seus hábitos alimentares, cozinheiros. Claro, não é se calhar. Aliás, havia troca de cozinheiros, sim, já havia. Nessa altura já havia trocas de cozinheiros, dizia-se cozinheiro francês, de lá para cá. Aliás, a história mais comum, os primeiros registros onde se fala verdadeiramente da troca de chefes, do intercâmbio de chefes, por acaso tem a ver com a França e a Rússia, onde eles começaram a fazer este intercâmbio, de mandar cozinheiros franceses para a Rússia e os czares mandavam os cozinheiros russos para a França. Mas depois isso, claro que foi transversal. Aliás, a família real portuguesa não é a única. Aliás, todas as famílias reais na Europa são toda uma mescla de nacionalidades e, portanto, como é lógico, havia sempre. Aliás, eu comecei a dizer isto no início da conversa, quando há os menus escritos pela Rainha Dona Amélia, que metade do menu é escrito em francês, porque tem motivo. Porque as receitas eram francesas e provavelmente o chefe de cozinha também o era. E, portanto, havia essa. E, portanto, nestas casas abastadas, como é lógico, havia toda esta. Portanto, quando se fala em cozinha de fusão há 10 ou 15 anos atrás, na realidade a cozinha de fusão foi inventada em 1500, desde que nós começámos a viajar. A andar de um lado para o outro. Sim. E, portanto, havia, claro, logicamente, também troca de mão de obra, não é? Bem, eu penso que aqui o grande desafio será conseguir, para além de termos esta grande cozinha, os tais 600, dizem, eu confesso que os contei, mas dizem que são 600 peças em cobre,
conseguir transmitir a quem nos visita toda essa dimensão. Se tivesse que, assim, de alguma forma, dizer-me como é que nós conseguimos dar uma vida diferente a tudo isto, certeza que já pensou nisso, o que é que nós podíamos fazer? Dar uma vida diferente a isto? Sim. Conseguir transmitir melhor aos nossos visitantes que, para além de, obviamente, que nos falam na questão de mas isto é cobre, por isso é que eles tinham todos uma taxa de mercúrio altíssima no sangue. E passam por sim, quer dizer, hoje em dia já não cozinhamos com peças de cobre, como é lógico. Já há umas imitações, ou é cobre por fora, mas por dentro já não é. Portanto, já se fazem nas peças modernas, portanto, a lembrar todo este imaginário e este romantismo. Decidiu-se mais tarde que o cobre não era bom, decidiu-se que o barro também não era bom, mas enfim, portanto, tudo isso para mim é discutível. Eu não sou médico, não sou físico, nem sou químico, e portanto não sou eu que vou discutir com os especialistas se faz bem ou se faz mal. Mas é verdade que a esperança média de vida aumentou nos últimos 100 anos. Se tem a ver com a comida ter sido feita em cobre ou não, portanto, não será só. Não cabe discutir. Agora, o que eu acho que era agir fazer aqui é tentar fazer essa recriação destes menu, uma coisa em grupos pequenos, tem que ser logicamente, porque isto são peças que são, sabe, a sua coisa sabe melhor do que eu, que são, portanto, não podemos fazer aqui uma festa e trazer para aqui uma data de gente e correr o risco de pôr em risco aquilo que é o património. Agora, com grupos muito pequeninos, como nós estamos aqui hoje, esta bancada serve perfeitamente para ter coisas que logicamente têm que ser confeccionadas de outra forma, mas o mais aproximado possível daquilo. E sim, ter conversas à volta disso, e o porquê daquelas receitas, e o porquê daquele ingrediente, e o porquê, porque tudo isto faz parte da cultura. Isto não é... Aliás, eu costumo dizer, o homem evoluiu à volta da comida, portanto, isto não há volta a dar. Portanto, quer dizer, nós quando saímos das cavernas, começamos à caça, quer dizer, nós quando descobrimos o fogo é quando decidimos que podemos assentar não podemos cozinhar, porque assentamos quando descobrimos que conseguimos cultivar, então já não precisamos andar de um lado para o outro à procura de ervilhas, já conseguimos cultivar ali coisas. Quando conseguimos domesticar gado, decidimos que afinal podemos ficar mais sedentários, então aí vieram os arquitetos para nos ajudar, os engenheiros para nos ajudar a erguer as casas, os médicos para tratar os feridos, tanto por aí fora. Portanto, eu costumo dizer, a profissão mais antiga do mundo... Da origem está o cozinheiro. A profissão mais antiga do mundo não é aquela que as pessoas normalmente pensam que é o cozinheiro. E seria mais a cozinheira ou o cozinheiro? Era a cozinheira, era mais a cozinheira, mas isso tinha uma razão de ser. E às vezes perguntam porque é que há mais homens chefes de cozinha do que mulheres. Isto é uma questão também que é muito simples. Porque é que cozinhavam eram as mulheres por uma razão simples? Porque quem fazia o trabalho físico eram os homens. Portanto, os homens faziam o trabalho físico de andar na rua, as mulheres tinham filhos, portanto, engravidavam qualquer coisa, e portanto, o trabalho das mulheres era em casa. Portanto, isto não tem a ver com o machismo, tem a ver com a sociedade. Era como a sociedade era organizada. Hoje em dia, vemos mais homens chefes de cozinha do que mulheres por uma razão muito simples. Não tem a ver com eles saberem cozinhar, ou nós homens sabemos cozinhar melhor do que as mulheres. Nada a ver com isso. Aliás, pergunta qualquer cozinheiro e todo ele vai dizer que a melhor cozinheira do mundo é a mãe. Uns dizem por clichê, mas normalmente é verdade. Mas isto tem a ver com comandar brigadas de cozinha. E comandar brigadas de cozinha é um bocado como comandar um pelotão do exército. E, portanto, os homens normalmente, por regra, têm mais aptidão do que as mulheres, mas claro que existem exceções, e muito bem, e há extraordinárias mulheres chefes de cozinha, mas tem a ver com o gerir a brigada e não com o saber cozinhar. Mas aqui, por exemplo, quando me diz que tínhamos que alimentar uma média de centenas de pessoas por dia, provavelmente quem estava à frente disto seria... Podia ser durada. Sim. Não podia ser uma pessoa fácil. Tinha que ser. Tinha que ser. Claro. Naquele tempo, quais eram as condições de trabalho? Essa ao nascer do sol acaba só pôr do sol. Mas qual folga? Muita gente trabalhava por comida, só porque passava fome em casa e trabalhava por comida. Quer dizer, não havia direitos laborais, toda uma série de coisas que nós conquistámos ao longo dos anos, dos séculos, das décadas. Era todo um conceito que não existia, portanto, e as coisas iam-se fazendo. Foi preciso vir o Escoffier, no início do século passado, para aplicar, falar aplicar as regras do exército à cozinha. Então, separou, deu rankings
postos às brigadas.